Bom dia, herdeira! Bom dia, herdeiro! A paz de Cristo! Shalom! Seja bem-vindo ao nosso encontro do nosso alimento diário, da nossa programação anual que estaremos fazendo a respeito do livro Pão Diário. Não se esqueça que no final do ano estaremos aí sorteando alguns exemplares para lhe presentear. Me siga lá no Instagram. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está aí. Receba da parte de Deus a bênção, a graça, saúde, unção e sabedoria. E não esqueça, querida, querido, curte o canal, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar essa palavra a esse mundo triste, infeliz, abatido. Vamos levar alegria, vamos levar esperança. Eu conto com você. Seja abençoado por isso. Cada vida que você levar essa palavra, seja uma corrente que seja quebrada na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. E o texto de hoje vai falar: fale sem medo. Fale sem medo. Vai falar sobre Paulo, o ministério de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério de Paulo foi cheio de lutas e perigos. Foram muitos os açoites, perseguições, prisões que teve que suportar por amor às pessoas e ao evangelho. Quem lê o livro de Atos chega a ter a impressão de que Paulo suportava a pressão melhor do que outros homens. A narrativa de hoje vai nos falar sobre um momento que Paulo, olha, o apóstolo Paulo teve medo. Patrícia, como foi isso? Então, queridos, Paulo é conhecido por ser um homem corajoso, destemido. Paulo é conhecido por quando ele entra no evangelho, quando ele entra na história, lá no livro de Atos, vai mostrar um homem que está determinado a aprender todas aquelas pessoas que pregavam contra a lei de Deus. Então esses eram conhecidos como aqueles que gostavam de causar confusões, aqueles que estavam denigrindo a imagem de Deus, mudando a palavra do Senhor. Mas ele não sabia, porque ele via pela carne, ele ainda via pelo entendimento humano. E quando ele pega cartas ali com seus superiores para prender essas pessoas, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus no meio do caminho. Quando o Senhor Jesus, que já havia sido morto, crucificado, ressuscitado, já estava sentado ao Pai, aleluia! Então Paulo vai ali e ele ouve, ele tem aquela visão, um clarão e uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Querido, esse momento foi grandioso na vida de Paulo, porque Paulo pergunta: Senhor, quando te persegui, eu te persigo? Como eu estou fazendo isso? E o Senhor vai dizer, né? Olha, duro para ti. É o que você está fazendo, brigando. Porque enquanto você está indo aí brigar com esse povo, você está brigando comigo. Aleluia. E quantas das vezes estamos como Paulo, tomando atitudes precipitadas, acreditando que seja a vontade de Deus, e quando na verdade é a nossa vontade. Mas louvemos e exaltamos o nome do Senhor, porque Deus teve paciência e amor e misericórdia para libertar Paulo. E foi a partir daquele momento que Paulo teve um encontro e se converteu ao evangelho. E passado o tempo, passado ali os anos, ele começou a pregar, passados meses ali, de casa em casa, até realmente saber quem era Cristo e o que Cristo queria dele. Então a Bíblia vai dizer que depois de anos Paulo foi açoitado, perdeu o emprego, agora ele que era perseguido, perdeu a família, não tinha filhos. A Bíblia vai dizer que ele não tinha família, supostamente um primo e uma irmã. Nós vamos entender a história de Paulo, que dizia assim, olha, não era para menos, Paulo necessitava de encorajamento. Ele vinha de uma série de perseguições,
e naquele momento enfrentava dificuldades em Corinto. Lembra da cidade de Corinto, que ela foi conhecida como a cidade que foi agraciada por Deus pelos dons espirituais, mas isso é lá na frente, porque agora, nessa época, a cidade de Corinto ainda estava em idolatria, blasfêmia, promiscuidade, mentira, idolatria, costumes mundanos, e através dessa situação, porque o que acontece? Cláudio, ele tinha criado uma lei onde tinha que tirar todos os judeus. Era necessário tirar todos os judeus. Era obrigado, ele não queria mais os judeus lá. Então, o que acontece? Quando Silas e Timóteo vão para Macedônia, ele fica ali na casa de Áquila, que era também um judeu, e sua esposa Priscila. E aí ele fica ali uns dias pregando a palavra. Como ele ficou sozinho, ele começou a pregar mais a palavra, porque quando a gente está ali envolvido, a gente quer pregar, a gente quer fazer com que as pessoas também tenham o mesmo entendimento, que as pessoas também sejam libertas, que as pessoas tenham paz, alegria. E era essa alegria no Espírito Santo que Paulo sentia, que Paulo queria que todas as outras pessoas também sentissem. Então ele começou a pregar onde? Para os judeus e para os gentios. Né? Ele começa a pregar para os gregos, ele começa a pregar para os gentios, ele começa a pregar para todo tipo de pessoas que estavam ali. E quando Paulo vai para a casa de Técio Justo, que era uma casa colada à sinagoga, né? Um dos grandões de lá, ele reconhece que Deus, né, é o Todo-Poderoso e que Jesus é seu filho. Depois dele pregar para os judeus da cidade e enfrentando dura oposição, passou a morar ao lado da sinagoga, se converteu ao cristianismo. Com certeza, mais uma vez, a situação era explosiva. Não é de duvidar que Paulo, inteligente como era, temeroso como qualquer pessoa, pensasse em sair da cidade enquanto havia tempo. Por que isso? Porque quando ele começou a pregar e o principal da sinagoga reconheceu Jesus, houve o quê? Houve uma discussão muito grande. Houve uma confusão ali. As pessoas começaram a blasfemar, a ameaçar. E ele já sabia que as ameaças tinham fundo de verdade para acontecer. Por quê? Porque ele já tinha apanhado outras vezes. Ele já tinha sofrido os maus tratos outras vezes. Ele já tinha sido apedrejado outras vezes. Então havia esse medo, houve esse medo nele. E ali, o que ele faz? Ele fica tão nervoso que ele fala assim, eu vou embora, eu não quero mais pregar para vocês, vou pregar agora só para os gentios. O sangue de vocês, não está mais nas minhas mãos, não tenho responsabilidade com vocês. E quantas das vezes nós estamos assim, nós pregamos para um vizinho, para um parente, para um amigo, enfim, para alguém que amamos ou nem conhecemos. E essas pessoas, além de não receber a palavra, nos tratam com ignorância, nos tratam mal. Mas isso é a essência do Evangelho. Que aí a culpa não vai estar mais em você, a responsabilidade não está mais em você. E sim na pessoa que negou a palavra de vida. E é por isso que ele estava com tanto esse medo. Por quê? Porque ele sabia que eles podiam sim batê-lo, agredi-lo e tudo mais. Porque eles estavam gritando, estavam falando coisas horríveis com ele. Então o que ele faz? Ele fala que vai desistir deles e que vai pregar só para o gentio. E aí ele vai dormir. Quando ele vai dormir, a Bíblia diz que aí o Senhor vai e fala com ele. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então Paulo, como homem, ele estava com medo. Então o que Deus fez? Foi lá e consolou, deu uma palavra de esperança, né? Deu uma palavra de
de fé, deu uma palavra de livramento. E é isso que eu quero falar contigo. Eu quero dizer para você, não tema essa situação, não tema essas ameaças. Deus está no controle. Deus está no controle. Mas você não pode ficar em casa, você não pode ficar parado, você tem que se levantar. Paulo, ele teve medo, falou o que ele tinha que falar e foi orar e Deus falou com ele. Eu estou sendo canal de Deus aqui para falar com você. Se levante. Eu sei que é difícil se levantar sozinho, eu sei que muitas vezes não é fácil. Mas é por isso que eu sou carne também. Eu também tenho medo, eu também tenho fome, eu também tenho sede, ansiedade. E pasme você. Eu já fui injuriada tantas vezes, eu já fui caluniada tantas vezes, eu já fui maltratada, rejeitada. Os meus relacionamentos não davam certo. Eu arrumava um namorado, um noivo, ele me traía, ou ele me batia, ou ele fazia as duas coisas. E eu achava que eu nunca ia ser feliz. Eu achava que ninguém ia me amar de verdade. E vou falar para você, e com isso me tornei uma pessoa muito seca. Me tornei uma pessoa que não confiava nas pessoas, porque toda vez que eu confiava em alguém, essa pessoa mentia para mim, me traía. Mas, queridos, Deus me abençoou. Os primeiros anos foram difíceis. Por quê? Porque eu tinha os meus traumas, os meus medos e tinha os demônios. Eu tinha uma legião de demônios que era muito ciúme, era bebida, era muito palavrão. E isso acabava entrando na minha união com meu marido. Mas quando eu, aleluia, voltei o compromisso do evangelho, quando eu voltei o compromisso da palavra, com muito esforço, sozinha, mas eu me dediquei. Querido, foi sozinha, não tinha ninguém para me ajudar, foi sozinha. Eu e o Pai eterno, eu e o Espírito Santo. A minha força só vinha do alto, a minha força só era espiritual, não havia força física. Eu não tinha amigos para me levar para a igreja, eu não tinha família para me levar para a igreja, porque os meus irmãos na época estavam também afastados. Mas eu louvo e exalto o nome do Senhor, que ao seu tempo Deus foi abençoando os meus irmãos, foi abençoando a minha família, ao seu tempo, cada um da sua forma, Deus foi entrando e mudando a história. Eu estou aqui, instruída em testemunhos, para dizer para você que tem jeito dessa história mudar. Tem jeito de você ainda cantar o hino da vitória e dizer, eu sou feliz no meu casamento. Eu tenho alguém que me ama, que cuida de mim. Isso sem falar em outras áreas. Mas eu quero ficar aqui. Paulo, ele estava sozinho e o contexto vai falar sobre a obra de Deus, de pregar a palavra. Se você ainda não está apta para isso, então pelo menos pregue para você. Se levante você, para depois você ter seu testemunho. Cure os seus traumas primeiro, as suas emoções primeiro. Não é de duvidar que Paulo, inteligente como era e temeroso, como qualquer pessoa, pensasse em sair da cidade enquanto havia tempo. Foi nessa situação de risco que Deus apareceu em visão para encorajá-lo e renovar as suas forças, mesmo em perigo, permaneceria pregando em Corinto. Em nosso país, é rara uma oposição semelhante à que Paulo enfrentou, mas ela continua a existir. Estamos em meio a uma batalha espiritual. Sim, mas o Senhor que falou a Paulo também fala conosco. Não há razão para temermos ou nos calarmos. Deus tem muitas pessoas para salvarem nessa cidade. Na empresa que trabalhamos, na escola que estudamos, na nossa família, na nossa vizinhança. Ele está conosco e continua a nos mostrar a necessidade de falar de seu amor aos outros. Portanto, fale sem medo. Fale sem medo.
perca o medo de falar de Cristo. Fale de Cristo para você, fale de Cristo para os seus amigos, fale de Cristo para as pessoas na fila do banco, fale de Cristo. À medida que você vai falando, você vai se fortalecendo. À medida que você vai falando que Deus cura, você vai sendo curado. À medida que você vai falando que Deus se transforma, Deus vai te transformando. Não pare. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a igreja de Corinto, ela foi renovada, transformada, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E aquele povo que era tão culto, tão rico em bens materiais, agora, aleluia, são ricos em talentos, em dons e na presença do Senhor também. Louvado seja Deus. E houve ali uma bonança espiritual e uma alegria no espírito em saber que Paulo, depois de 1 ano e 6 meses que ele ainda ficou naquela cidade, várias pessoas, centenas de pessoas se converteram ao Cristo ressurreto. Querido, fique com essa palavra. Não desista. Não desista. Mude de casa, mude de emprego, mude de lugar, se for o caso. Mas não mude a sua adoração. Não se dobre a outro Deus. Continue adorando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Porque para Ele é o poder, por Ele é o poder e nele está o poder. Então, querido, tudo nessa terra se dobra ao poder do nosso Deus. Entenda, Deus, Ele muda história. Mudou a história de Paulo, mudou a história da cidade de Corinto e vai mudar a sua história também. Fica essa palavra, Deus te abençoe.